antecipar hoje a nossa conversa, a nossa conexão com Brasília, onde está Rômulo Pinheiro. Oi, Rômulo, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Tati. Bom dia, Márcia. E sempre aqui à disposição para conversar sobre temas muito importantes da sociedade atual. Vamos lá, Bom dia, Rômulo. Rômulo. Bom dia, Márcia. Vamos lá, então, Rômulo. O primeiro tema que você traz para a gente, né, a notícia que ganhou repercussão nacional também nas últimas horas, que foi o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro pela Polícia Federal por fraude no cartão de vacinação. Pois é, Tati. Esse era um tema que já ia, em algum momento, fazer algum tipo de barulho, porque a Polícia Federal trabalha com vários inquéritos contra o ex-presidente, mas esse assunto tomou uma repercussão maior porque ele acaba encaixando com elementos de outros inquéritos policiais que a polícia também vem acompanhando. Então, só para deixar claro para o nosso ouvinte, o que aconteceu é que, durante a semana, o ministro Alexandre de Moraes acabou revelando trechos da investigação que estava sob sigilo, que demonstravam articulações do ex-presidente e de alguns membros das Forças Armadas na tentativa ou pelo menos supostamente até o momento, de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Isso já tinha abalado bastante o presidente na última semana, e agora, na data de ontem, nós tivemos aí os desdobramentos desta outra linha de investigação que fala sobre a fraude em cartões de vacina. E isso tem uma relação também com o período pós-eleição, porque a Polícia Federal argumenta, e aqui é para deixar claro que é uma investigação da própria Polícia Federal, isso não tem a ver ainda com o Supremo ou com o PGR, nada ainda, mas a Polícia Federal apurou que Bolsonaro o ex-presidente teria falsificado os documentos de vacinação para poder viajar para os Estados Unidos, em razão do final das eleições e aquela sistemática toda que nós acompanhamos no ano de 2022. Então, Tati e Márcia, o que acontece é que a polícia, ao fazer essa investigação, concluiu, então, que havia a impressão desse cartão de vacinação na impressora do próprio Palácio do Planalto. E claro que isso tudo acaba corroborando uma situação muito complexa para ser explicada, porque quem deu essas informações foi a própria delação do ex-ajudante de ordens do presidente, Mauro Cid. E é bom lembrar que essas delações premiadas, já de antemão eram e assim são hoje, são informações que as pessoas colaboram com a justiça, mas tem que ser provada essa informação para ter a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E nesse caso, a argumentação que Cid usou está sendo, pelo menos documentalmente, comprovado. Isso deixa uma situação muito complexa para a situação jurídica do ex-presidente. Então, como é que funciona? A investigação corre, o delegado encontrou ou vem encontrando essas provas e encaminhou com um relatório a opinião dele sobre o que aconteceu. Então, na opinião do delegado da Polícia Federal, ou do corpo técnico da Polícia Federal, o ex-presidente e algumas outras pessoas do seu entorno praticaram um crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação e também a falsificação de documentos, e sem contar a associação criminosa. Então você tem aí pelo menos 2 crimes bastante relevantes que vão levar agora ao julgamento da Procuradoria-Geral da República. Por que, então, já que Bolsonaro e Cid não têm mais o foro privilegiado, como se diz no popular, por que vai ser isso analisado pelo STF? Porque no meio dessas pessoas existem pessoas que ainda estão com o foro por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado, e, portanto, tudo isso puxa a competência para o Supremo Tribunal Federal. É claro, Márcia e Tati, que ainda teremos um longo tempo, porque o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Gonet, ainda vai analisar o que foi proposto pelo delegado e pode acrescentar novos crimes ou então desconsiderar o que foi apresentado, e daí então vai propor uma denúncia lá no Supremo Tribunal Federal ou algo, pedir um arquivamento, enfim. Ainda é uma etapa preliminar, o Ministério Público Federal ainda vai analisar o caso, mas isso já foi suficiente para abalar as estruturas aqui de Brasília em razão dessa conexão de informações com outros inquéritos pelos quais o ex-presidente vem sendo investigado. É muito complexa, não se aguarde prisão do ex-presidente no momento, não há nenhum indício que isso vá acontecer, a não ser que ele pratique algo que vá caracterizar uma tentativa de fuga ou de intimidação das testemunhas. Não é o caso, não vem sendo o caso, mas é mais uma dor de cabeça aí grande para o ex-presidente ter que lidar
no decorrer desses próximos meses, a conferir aí o julgamento que vai ser feito pelo Procurador-Geral da República, se vai ou não propor uma denúncia contra o ex-presidente lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, Rômulo, lembrando que a gente está num ano eleitoral, né? Isso aí pode ter alguma influência? Esse processo pode andar mais rápido ou pode recuar? Como é que fica essa questão política também? Olha, Márcia, é inegável, e o ex-presidente deu sinais que ainda tem uma força considerável no ramo político, movimentou um número bastante intenso de pessoas aí em São Paulo no último mês, e isso também é levado em consideração nos meios jurídicos aqui da capital federal. Por essa razão é que não se efetuou uma prisão nos últimos tempos, em razão desse contexto político muito ainda solidificado em seu favor. Agora, é claro, Márcia, que as questões envolvendo as eleições, elas são um pouco à parte, porque esses procedimentos eles correm lá na Procuradoria-Geral da República, no STF, que então não tem essa interrupção em razão de eleições ao final deste ano. Então, a tendência é que esses processos sejam aí analisados em caráter de bloco, ou seja, esse inquérito que o ex-presidente foi indiciado é uma das circunstâncias, ainda tem aquela outra questão do atentado ao Estado de Direito, ainda tem a questão das joias, ainda tem a questão do tempus veritatis, ou seja, são várias operações e vários inquéritos. O que a gente conhece aqui em Brasília e sabe como é que eles trabalham nesse sentido, eles estão analisando questões e vão aguardar pelo menos mais 2 inquéritos alcançarem lá a PGR para fazer uma denúncia em bloco, que a gente chama, ou seja, apurando todos os crimes de uma vez só e levando então ao Supremo para análise. Isso ainda não tem prazo para acontecer, mas é bem provável que essas eleições ou essa corrida eleitoral aqui em Brasília e no país inteiro não tenha tanta influência assim no decorrer, ou pelo menos para influenciar, atrasar esse procedimento na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal. Com a gente, ao vivo, Rômulo Pinheiro, direto de Brasília, trazendo sempre para a gente análise desses assuntos que repercutem aí na capital federal e, claro, tem uma abrangência no país inteiro. A gente segue para o nosso segundo tema da coluna de hoje, o julgamento do Robinho no STJ, Rômulo. Pois é, Tati, esse é um outro ponto que acaba que existe muita expectativa e muita pressão também, porque de pouco tempo atrás surgiram várias notícias sobre pessoas e jogadores do passado, lembrado o caso do Daniel Alves, que foi condenado recentemente. Houve uma comoção também forte no caso do ex-treinador Cuca, que teria também praticado algo parecido lá na década de 80, lá na Suíça, e foi absolvido, foi anulado o processo. Enfim, é muito importante. As pessoas têm essa curiosidade para saber o que vai acontecer com o caso do ex-jogador Robinho, porque ele foi condenado lá na Itália a uma pena de 9 anos e percorreu todos os trâmites legais lá do sistema judicial italiano, e agora está aqui no Brasil. Como o Brasil não extradita cidadãos nacionais, então a disputa hoje é saber se ele vai cumprir os 9 anos de pena aqui no país ou não, ou seja, se aquela sentença vai ser homologada aqui no país. E a gente, conversando ali com o pessoal lá do STJ, a gente tem uns conhecidos lá, e eles informaram que já é quase uma unanimidade que a sentença vai ser homologada, sim, para que ele cumpra a pena de 9 anos aqui no Brasil. Havia uma discussão sobre se algum ministro ia pedir vistas hoje para atrasar mais o processo, e se isso acontecer, muito provavelmente o julgamento vai ser só depois de julho, só lá para agosto, mas a composição dos ministros que devem votar hoje, a gente estava tomando esse cuidado de pegar os nomes de ministros, não são ministros que têm o costume de pedir vista dos autos, ou seja, mais tempo para analisar o processo no dia do julgamento. Então, o perfil desses ministros não é... Pode ser que alguém peça vista hoje, há uma pressão também para que isso ocorra, tem também um contorno da mídia em cima, mas é mais provável que hoje nós tenhamos uma posição e o resultado já é um pouco mais certo. Eu vou me arriscar aqui a adiantar um resultado, mas pelo que a gente conversou bastante lá ontem, lá no Superior Tribunal de Justiça, é muito provável que Robinho vá ser condenado a cumprir, na verdade, vá ser determinado a cumprir a pena aqui no Brasil, mas a gente aguarda eventual pedido de vista, o que também tendenciosamente não deve ocorrer. Então, a partir de hoje, ou máximo até amanhã,
já teremos uma resposta para saber se o ex-jogador vai ou não cumprir pena. Aqui no Brasil é uma questão de tempo, seja agora ou em agosto, o Superior Tribunal de Justiça deve confirmar essa sentença da Itália e isso vai acontecer, a prisão do jogador nesse momento. Rômulo, Agora, não, eu ia colocar um outro assunto aqui, mas relacionado a essa questão da postura, enfim, da conduta de jogadores de futebol, mas você pode pontuar, Márcia, que aí daqui a pouquinho eu coloco essa informação. Não, é só um ouvinte que está querendo saber onde ele pode assistir esse julgamento. É possível acompanhar esse julgamento do Robinho, Rômulo, e por onde? É sim, Márcia, e até um serviço de utilidade pública, porque essas sessões, em geral, quando públicas, estão disponíveis aqui na nossa plataforma do YouTube mesmo, alguns estão assistindo agora aqui pelo YouTube, então você digita lá STJ, sessão plenária do dia, vai aparecer, se estiver público, e esse caso deve estar, vai aparecer sim o julgamento e os ministros. Agora, já de antemão, os ministros não vão analisar a questão do mérito, ou seja, o que ele fez e deixou de fazer. Vai ser um julgamento bem técnico no sentido de mostrar que aquela sentença lá da Itália está adequada ao ordenamento brasileiro, que então ele pode cumprir a pena aqui. Mas sim, essas audiências são públicas. A do Robinho tende a ser pública também, é só jogar aqui na busca da plataforma julgamento, sessão plenária. Caso o Robinho, o STJ, vai aparecer sim, se estiver disponibilizado vai aparecer sim, ou então na TV Justiça também acontece esses julgamentos públicos. Bom, Márcia e Rômulo, eu acrescento aqui nessa nossa conversa também outro assunto que está repercutindo nessa quarta-feira, que é a decisão dos juízes da Audiência Provincial de Barcelona, a instância mais alta da justiça da cidade. Eles aceitaram deixar o Daniel Alves, jogador de futebol, em liberdade provisória, sob fiança de 1 milhão de euros, aí a gente faz a conversão, cerca de 5 milhões de reais, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva do caso do Daniel Alves. Em fevereiro, ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona. A defesa do ex-jogador recorreu da sentença e, na sequência, pediu para que o brasileiro aguardasse a deliberação final desse processo em liberdade. Os juízes determinaram ainda que, caso a defesa pague essa fiança aí de mais de 5 milhões de reais, todos os passaportes de Daniel Alves serão recolhidos pela Justiça. Além de ser brasileiro, Daniel Alves também tem nacionalidade espanhola. E aí eu tenho aqui uma atualização também do portal G1, que é o portal da Globo, da qual a CBN faz parte, né? Somos uma rádio do Grupo Globo. E a publicação do G1 diz o seguinte, que o Daniel Alves deve recorrer ao pai do jogador Neymar para pagar essa fiança de 5 milhões de reais e tentar sair da prisão ainda nesta quarta-feira. É uma informação que o G1 publicou, mas que é uma informação que saiu em um jornal espanhol, o La Vanguardia, e nessa decisão, como eu falei, publicada na manhã, né, a maioria aí dos juízes decidiu por deixar Daniel Alves em liberdade enquanto aguarda essa sentença definitiva do caso, desde que pague essa fiança. Então, é um valor expressivo, né? 5 milhões de reais, mas aí, segundo esse jornal espanhol e essa publicação do G1, a defesa, o Daniel Alves deve recorrer, portanto, mais uma vez ao Neymar para ajudá-lo aí nessa situação, que é um outro caso de grande repercussão, né, Rômulo, mundial, que faz com que a gente também entenda um pouco dos julgamentos desses casos em outros países, como os outros países tratam essa questão aí da agressão sexual, do estupro contra mulheres. Tati. Aqui no Brasil, a gente tem na lei penal vários crimes definidos e com penas separadas. Então, aqui nós temos o crime de estupro, de importunação sexual e etc. Lá na Espanha, a gente andou pesquisando a respeito desse caso do Daniel Alves, e a legislação deles abarca o crime de agressão sexual, e aí engloba várias condutas no mesmo tipo penal. E é bom lembrar que, nesse caso, o Ministério Público também recorreu para aumentar a pena de Daniel Alves. Então, houve recurso de ambos os lados, vai ser revista a sentença do ex-jogador, mas há um risco de ser agravada, sim, essa pena, e até porque, por ter havido esse recurso do próprio Ministério Público de lá, que foi autorizada, então, essa fiança para que ele possa aguardar esse julgamento em liberdade. E a gente, claro, não pode, no mundo jurídico, jamais, a gente não tem esse costume de adiantar julgamento, claro, de adiantar resultado de julgamento, a gente sabe que isso é muito improvável acertar, mas a tendência lá
e até porque também há um tribunal político lá também no segunda instância, é que essa sentença pelo menos seja mantida no seu, ou como foi dado na primeira instância, ainda que ele tenha essa possibilidade de responder em liberdade. Diferentemente de Robinho, ele não vai conseguir sair da Espanha e, em sendo condenado, deverá cumprir a pena lá em território espanhol mesmo. Agora, Rômulo, além de não poder deixar, né, o país, não poder deixar a Espanha, ele também tem, a sentença determinou algumas coisas aí, né? Ele é obrigado a manter distância de pelo menos 1 quilômetro da residência da vítima, ele também não pode tentar se comunicar com a denunciante através de nenhum meio e outras coisas mais que foi estabelecido na sentença. Tem alguma semelhança de sentenças assim com o país? Seria mais ou menos o que o Brasil, se fosse o caso, se tivesse sido julgado aqui, também teria essas restrições aí na sentença, ou são coisas diferentes? Não, Márcia, nesse ponto é bem parecido mesmo aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, enquanto a sentença não for dada, a pessoa do condenado, enquanto estiver solta, por exemplo, é expressamente determinado que ela não tenha qualquer tipo de aproximação com a vítima, sob pena de ir ser presa preventivamente. Após a condenação, são casos que são extremamente bárbaros, o crime de violência sexual é um crime bárbaro nos seus últimos graus, acho que só perde para homicídio, mas, em geral, dada a violência da situação, em geral eles são presos, e aí essa comunicação realmente se interrompe. O que a gente sabe no caso Daniel Alves e também no caso Robinho, é que são pessoas com alto poder aquisitivo, em que pese a Daniel Alves ter pedido ajuda para o pai do Neymar e etc., mas eles são jogadores de futebol com grande capacidade financeira, vidas estabilizadas, e que acabam, sim, com esse poder econômico, fazendo certas pressões nas vítimas e familiares das vítimas. Então, o magistrado, quando julga, tem esse cuidado de determinar esse afastamento para evitar algum tipo de constrangimento às vítimas nessas questões. Mas assim, Márcia, nesse ponto é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. É isso, Rômulo, te agradecer por essa conversa, por trazer para a gente esses assuntos sempre aqui. A gente acrescentou a pauta relacionada ao Daniel Alves, porque é um outro assunto também que envolve o meio jurídico, e a gente também está acompanhando, porque é um assunto também que está quente hoje, nessa quarta-feira, e segue aí com esses desdobramentos. Muito obrigada mais uma vez pela sua análise, por trazer para a gente também esse entendimento em relação às leis, e a gente segue acompanhando esses assuntos para trazer sempre aqui na nossa pauta. Obrigada, Rômulo. Eu que agradeço, um forte abraço e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Até a próxima quarta. São